Olá pessoal, bom dia, bom sábado, bom final de semana. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Gratidão pela vida renovada. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos um bom fim de semana, um ótimo dia com a Tua graça, com a Tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E pessoal, por favor, fica um minutinho nesse vídeo, porque eu tenho uma palavra muito interessante a compartilhar com você. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de liberdade. Por isso, por favor, fique um minutinho nesse vídeo. E a palavra nessa manhã vem da carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, a partir do versículo 15. E dizem alguns estudiosos que essa carta de Paulo aos Romanos é uma das obras literárias mais completas em termos de fé que temos escrita aqui no Novo Testamento, porque fala da graça, fala da redenção, fala de como fomos enxertados no amor de Deus, porque o amor original de Deus era a nação de Israel, mas uma vez enxertados também passamos a ser alvos desse amor e da graça do nosso Deus. E então o apóstolo Paulo começa falando aqui no capítulo 6, versículo 15, sobre escravos do pecado ou escravos da justiça. Então é isso que ele está colocando para nós. E ele diz assim: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Quando eres escravos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vocês se envergonham? Pois o fim delas é a morte, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em suma, o que Paulo está aqui colocando é que existem duas espécies de senhorios. Um é um senhorio mau, perverso, que oprime, que impõe, que é o senhorio do pecado, regido, é claro, por Satanás, pelo diabo. E outro é o senhorio da graça, é o senhorio da vida, é o senhorio da redenção eterna, é o senhorio da bênção, é o senhorio de que vai fazer com que caminhemos, mesmo em meio a dias difíceis e a dias tenebrosos, com a confiança de que aquela escravidão anterior a que nós estávamos submetidas, ela agora foi aniquilada da nossa vida pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que agora, uma vez acatado por nós, então esse sangue precioso limpa nossos pecados, limpa todas as nossas mazelas, de modo que agora, antes nós éramos como escravos através de imposição, agora nos tornamos escravos de orelha furada, porque essa era a decisão do escravo quando queria permanecer na casa do seu senhor após o tempo do serviço. Então ele era levado à porta da cidade, é assim que está escrito lá no Antigo Testamento. Ele era levado à porta da cidade e ali, pelo fato do seu senhor ser muito bom para com ele, ele declarava: eu quero permanecer na casa do meu senhor. Então nosso Senhor Jesus Cristo é este, e nós nos submetemos a Ele não pela imposição, nós nos submetemos a Ele não por o que Ele possa nos dar, nós nos submetemos a Ele pela decisão do nosso coração, pela liberalidade do nosso coração, porque agora, uma vez a luz do Evangelho brilhando sobre o nosso coração, nós temos um entendimento, temos a capacidade de fazer a diferenciação entre sermos servos do pecado e de Satanás,
cujo resultado, cujo salário vai ser a morte, ou sermos escravos voluntários de Jesus, escravos de orelhas furadas, escravos porque decidimos de modo muito livre do nosso coração acatá-lo como nosso Senhor, servi-lo como nosso Senhor. Então é isso que Paulo está colocando, a diferenciação entre um Senhor e outro Senhor. E aí, para concluir, né, essa questão aqui sobre a liberdade, sobre se apresentar como servo para algum tipo, né, de Senhor, para aquele Senhor mau, perverso. As pessoas estão aí, elas estão submetidas a uma série de situações difíceis, não por conta da sua vontade, mas elas andam como zumbis que não têm vontade própria. Por quê? Porque infelizmente elas andam submetidas à ordem de um Senhor mau, de um Senhor perverso, que não é um Senhor como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele delibera a sua graça para nós e ele espera que decidamos a obedecê-lo e acatar os resultados, os benefícios dessa graça ou não. Ele espera isso de nós, e ele espera de bom coração, de coração aberto, ele espera a nossa liberalidade de decisão. Então, nessa manhã, né, qual será a sua decisão? A minha decisão um dia foi de que, compreendendo esta verdade, eu decidi, eu não quero mais ser escravo do medo, eu quero ser escravo da justiça, eu quero ser escravo da vida eterna, eu quero ser escravo do meu Senhor, que Ele me orienta, que me conduz, nada Ele me impõe, simplesmente Ele coloca diante de mim as regras, os caminhos, Ele coloca diante de mim os princípios para que eu tenha a liberalidade de escolha, e aí, depois que eu escolho seguir com Ele, caminhar com Ele, aí é onde vem a abundância da vida eterna, o perdão para os meus pecados, e agora já não sou mais escravo que anda com medo daquilo que vem a mim acontecer, com medo terrível do meu Senhor que é terrível, mas agora eu tenho um outro Senhor que anda comigo, e esse Senhor ele não me impõe, ele simplesmente, como já falei, coloca ali as situações, as circunstâncias, e liberalmente ele me dá a liberdade de escolhê-lo ou não. Portanto, fica essa palavra. Pense nessa palavra. E você, continua sendo escravo do medo, ou você quer ser escravo da justiça para a redenção da vida eterna em Cristo Jesus? Eu deixo essa palavra, deixo essa pergunta, você então analise, você então faça aquilo que é a avaliação da sua vida, e caso seja ainda um escravo do pecado, decida-se, você é escravo da justiça. Deixa de andar com medo e vai andar debaixo da luz, da alegria, da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração. Ótimo sábado, bom dia. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Tchau.